Eu disse para vocês que Deus nos últimos dias está sondando corações. Deus, Ele quer estar, já está fazendo muitas coisas. Esses dias eu tenho parado, tenho ficado refletindo muito sobre a minha vida, porque tem um momento que é necessário a gente dar aquela parada. Sim ou não? Tem momento que a gente tem que parar, fazer uma análise de como está o nosso coração diante de Deus, como está a nossa mente, como está a nossa vida, como estão sendo os nossos comportamentos, como está literalmente a nossa vida. E uma das coisas que eu quero que de tudo que você vai ouvir hoje aqui, daqui a pouco, 30 minutos mais ou menos de mensagem, tudo que você vai ouvir, eu quero que você lembre dessa frase inicial. Deus está rastreando corações. Deus está sondando, rastreando, observando corações esses dias, porque Ele está por derramar, por fazer uma grande obra nos últimos tempos. E aquele coração que Ele encontrar, talvez não um coração perfeito, mas um coração disposto e preparado para se aperfeiçoar. Porque o Espírito Santo de Deus pode ir de encontro contigo hoje e você dizer, ai meu Deus, não era nem para eu vir aqui, pastor, eu nem vou nem sondar meu coração, eu já sei que eu não estou bem. Eu quero aplaudir você, que você já começou correto, reconhecendo as suas fragilidades, reconhecendo que está incorreto. Diga assim, Deus trabalha nas minhas imperfeições. É as nossas imperfeições que apontam as áreas que vamos melhorar. Porque quando nós descobrimos as nossas imperfeições, reconhecemos elas, colocamos elas na cruz, somos sarados. E esses dias, Deus quer te chamar, Igreja Tabernáculo da Restauração. Deus quer te chamar, João, Maria, Pedro, Antônio. Deus quer te chamar para dizer assim, eu quero entender, quero trabalhar, quero modelar, eu quero fazer grandes coisas na sua vida. Agora você precisa permitir. E a primeira permissão é um estágio de coração. Você vai entender isso no final da mensagem. Vamos ler o texto, 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos para entendermos a palavra. Eu vou ler aqui na tela. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, diga comigo, chefe do exército. Não era fácil chegar a ser chefe de um exército. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, olha só. Porque por ele o Senhor dela livramento aos sírios. Era homem, o que, igreja? Valente. Segura, Elton. Porém, fala mais forte. Porém, deixa eu falar para você aqui. O cara era comandante do exército do rei da Síria. Ele tinha um cargo, uma patente alta. Era conhecido como um herói. Algumas versões diz, era um herói. Naamã era o cara. Eu consigo enxergar Naamã vencendo várias batalhas, porque a Bíblia diz que o Senhor dava livramento a ele. Ele sempre, quando ia para a batalha, ele sempre vencia. Ele já tinha colecionado várias vitórias.
Aonde Naamã passava, as pessoas olhavam para ele e aplaudiam ele. No meio dos seus servos, no meio do exército, ele era extremamente respeitado. No palácio ele era respeitado. Presta atenção, esse homem era o cara, era o herói. Agora, depois de tantos elogios, existe somente uma palavra que parece que desfaz todas as outras que estão lá atrás. Naamã, homem guerreiro, valente, Deus dava livramento, um herói. Porém, diga assim essa palavrazinha, porém. Aelto, menino bonito, charmoso, trabalhador, um bom vendedor, porém. Pastor Nilton, homem de Deus, servo do Senhor, abençoado, porém. Vai o tão profeta tal, porém. Você sabe que muitas vezes esse porém tira o nosso sossego? Esse porém tira o nosso brilho. Esse porém acaba com o nosso prazer da vida. Naamã, quando ele chegava, ele lá fora, ele usava uma armadura, gente, um capacete, todo. E ninguém sabia que ele tinha essa lepra. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a armadura, ele chegava onde? Ele chegava onde? Pense no lugar difícil da gente esconder quem somos. Pense no lugar difícil. Em casa revela boa parte, o grande parte de quem somos. Naamã, quando ele chegava e tirava a sua armadura na sua casa, ele era leproso. Lá, ele era o herói. Em casa, ele era leproso. Quantas vezes, quando nós chegamos dentro da nossa casa, do nosso lar, que tiramos a nossa armadura e que mostramos realmente quem somos, e aquela lepra, aquele porém, cafezinho de Naamã, impedia ele de tantas coisas. Aquela lepra impedia Naamã da sua afetividade familiar, porque Naamã não podia abraçar os seus filhos, Naamã não podia abraçar sua esposa. Na sua casa, Naamã tinha que manter o distanciamento. Algumas pessoas que pegaram o vírus e que tiveram que ficar trancados em um quarto, nós ouvimos testemunho de como dói. Um pai querer abraçar o filho e não poder. Um filho querer abraçar o pai e a esposa, o relacionamento conjugal e não poder, porque por causa de um porém, por causa de uma lepra, o cara era herói lá fora, ele ganhava, ele vencia, ele era aplaudido, mas quando chegava dentro de casa, tinha um grito no seu coração, tinha um grito na sua alma. Além dele não poder ter essa afetividade no seu relacionamento, ele tinha incerteza do amanhã. Porque cada dia que passava, ele percebia o seu corpo se desfazendo. Será se eu vou viver ou não? Até quando? Ele tinha medo de ser descoberto o seu porém. Quantas vezes nós temos um porém que é gritante e que a gente esconde, e quanto mais a gente quer guardar dentro de uma caixa, quanto mais a gente quer esconder, mais a gente vai morrendo, e aquele porém estava matando ele. Porque se alguém soubesse, olha, ele teria que ser tirado de dentro da sua casa, posto para fora da cidade.
Porque a lepra era contagiosa e a pessoa leprosa naquela época era considerada alguém com maldição, alguém amaldiçoado. E tinha que ser posto para fora da cidade. Então ele tinha que manter sobre 7 chaves o seu porém, guardadinho ali. Ele tinha que viver uma vida de herói e de vilão. Quantas vezes você, para todo mundo, diante de todo mundo, você dá aquele sorriso. Para todo mundo você é a pessoa mais genial dessa terra. Mas o seu porém está gritante. Quando você está sozinho, tem algo dentro de você que está dizendo, está doendo. Tem algo dentro de você que está dizendo, eu não aguento mais. Imagine esse herói refletindo na vida dele, sentado em um quarto, olhando para o seu corpo, olhando no seu espelho. Eu não aguento mais usar essa máscara. Eu não aguento mais usar essa armadura. Até quando? Até quando eu vou segurar a patente de herói? E aquele porém estava demolindo ele aos poucos. Agora olha só, versículo 2: os sírios, nenhuma das suas investidas, havia levado presa da terra de Israel uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o curaria, segura, da sua lepra. Olha para cá, gente. Eles foram em um ataque e trouxeram cativo uma menina. E essa menina ficou servindo a esposa de Naamã. Naamã chegava todos os dias. E eu disse que em casa é um espaço onde nós não podemos esconder e não conseguimos esconder. Não conseguimos esconder. E aquela menina, a empregada, que foi raptada, escravizada, estava em cativo, escravizada, servindo como serva. Ela viu todo o movimento da casa de Naamã. Ela assistia tudo aquilo. Talvez nos primeiros dias ela não tinha percebido. Mas por que meu Senhor não abraça a minha senhora? Por que meu Senhor não abraça os filhos? Por que ele dorme num quarto diferente? Por que o relacionamento aqui é frio nessa casa? Por que meu Senhor chora tanto? Por que minha senhora sofre tanto? E ela começou a ver aquele problema. E ela descobriu que ele estava com lepra. E eu quero abrir um parênteses para voltar lá na mensagem, mas deixa eu abrir um parênteses. Essa menina era cativa, ela era escrava. Ela descobriu que o chefe dela estava com lepra. Se fosse um outro tipo de pessoa, sabe o que ela faria? Ou vocês me libertam, eu vou contar para todo mundo que você é um leproso. Sabe o que acontece na sociedade de hoje quando descobrimos a fragilidade de alguém? Nós começamos a expor. Você viu? Você viu? O fulano que era uma bênção caiu. Gente, e tem gente que fala com tanto prazer. Você viu o fulano que tinha aquela empresa? Quebrou. Você viu aquele casamento, aquelas pessoas felizes que postavam no Facebook, Instagram? Acabou. Tem pessoas que têm prazer e desejo de ver a sua miséria. E por isso que por muito tempo você tem guardado essa lepra, esse porém seu em 7 chaves e está morrendo sozinho, porque tem medo de abrir o seu coração. E aí você consegue usar máscaras, que para todo mundo você está bem. Mas você usa a máscara de santo, mas quando está no pecado,
Você usa a máscara de feliz, mas você está triste. Você usa a máscara de quem está bem, mas no seu coração está uma dor profunda. Mas o Espírito Santo de Deus hoje vai dizer: você não vai precisar mais usar máscara, porque o Espírito Santo de Deus vai curar, vai restaurar, vai mudar o teu porém, vai olhar o teu coração e vai te curar nessa noite, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aquela serva, ela disse: minha senhora, tem cura para a lepra do meu Senhor. O Espírito Santo de Deus diz hoje para você: tem cura para o teu porém. Tem cura para essa dor de anos, de tempos. Tem cura, tem restauração. E aquela serva, quando ela diz: meu Senhor, se ele for lá no profeta, ele vai ser curado. Então eles contaram isso, falaram para Naamã, e Naamã aceitou ir de encontro à sua cura. Naamã abriu o seu coração, e Naamã ele se direciona e vai no versículo de número 8, versículo de número 9, versículo de número 9, acompanha comigo aqui. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Segura. Olha para cá, gente. Quem era Naamã? Diga, um herói leproso. Esse cara chega na frente da casa, na frente do lugar da cura, no lugar da restauração. E aqui começa a mensagem, começa o tratamento do Espírito Santo de Deus na minha vida, na tua vida, como fez na vida de Naamã. E olha, entenda aqui, versículo 10. Então lhe mandou um mensageiro. Gente, Eliseu não foi. Naamã, um homem extremamente importante, com muito dinheiro, com muito ouro, com muitas coisas para oferecer para o profeta mandou o seu servo: vá lá e diz, vai lavar-te 7 vezes no Jordão, segura, e tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Naamã, quando o moço chegou e disse assim: é o senhor que é Naamã? Sim. O senhor está doente? Mergulha 7 vezes, o senhor vai ser curado. Olha o que acontece, irmão. Naamã, porém, o quê? Indignado, retirou-se dizendo: eis que o quê? Pensava eu, certamente ele sairia até comigo, ele vinha até aqui, e ia pois de em pé, e invocaria o nome do Senhor, passara a sua mão sobre o lugar, e curara o leproso. Olha para cá, Naamã está enfermo. O profeta disse: vai lá e mergulhe 7 vezes, e mandou o seu moço. Você sabe por que Eliseu não veio? E sabe por que Deus mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão? Sabe por quê? Porque quando Deus vai curar você, Ele vai te curar do teu real problema, e não do problema que tu acha que é. Quando Naamã chegou diante de Eliseu, Naamã pensava que o problema dele era, mas o problema dele não era a lepra. A lepra era apenas o fruto de uma raiz que se chamava orgulho, que se chamava altivez. Talvez problemas que você está enfrentando na sua vida e que você acha que são os problemas. Meu problema é a dívida, pastor. Meu problema é tal coisa. Meu problema é isso. Meu problema é aquilo. Isso pode ser um fruto
de um problema maior. O problema de Naamã não era a lepra. Naamã precisava quebrar algo nele. O orgulho, para que a lepra fosse embora. Eu quero que você entenda. Ele ficou indignado e disse: eu achava, eu pensava. Eu vou pregar o próximo, uma das próximas mensagens que eu vou ministrar é o Deus imprevisível. Eu vou te mostrar na mensagem que Deus não trabalha de forma alguma com lógica. Deus não tem lógica no trabalho dele. Deus não vai fazer do jeito que tu pensa, nem hoje nem nunca. Não é porque Deus é ruim e vai contrariar você. É porque você nunca vai conseguir acompanhar a forma que Deus trabalha. O teu pensamento é muito pequeno para entender a grandeza e a forma que Deus age nas coisas. A forma que Deus movimenta é muito mais longe. E às vezes você está pensando que é de um jeito e Deus vai fazer de outro. Naamã pensou que era de um jeito e Deus trabalhou de outro. Você está aqui nessa noite e Deus está te dizendo: tem algo na tua vida que você está pensando que Deus te abandonou, que Deus desistiu. Você está até dizendo: meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Está tudo ao contrário. Está ao contrário não. É você que não está entendendo o movimento de Deus. Apenas obedeça. Apenas dê ouvido à voz dele, deixa com ele, e o resto será a bênção na tua vida. Dê um aplauso bem forte ao Senhor e diga: glória a Deus. Naamã disse: eu pensava, eu achava, meu irmão, para de calcular e pensar e achar, obedeça. Deus não se indaga, Deus não se procura, Deus não se questiona, Não tem explicação. Deus disse: vai lá e vai, só vai. Olha para quem está dizendo assim: quando Deus falar vai. Não, olha para quem está lá e diga assim: quando Deus falar vai, só vai. Então olha para quem está dizendo assim: ó, quando Deus falar vai, só vai. Aí Naamã fica, em vez de só ir, ficou: não, mas é porque batatinha frita 1, 2, 3. A arma ficou preparada para ele, né? Aí o que acontece? Aí o moço do lado dele, sempre tem aqueles, né? A gente sempre tem aqueles bons conselheiros. Não são porventura Abna e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Olha para Naamã. Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com... Olha para cá, o cara tá leproso, irmão. Olha que cara. Até agora estava humildezinho, não foi? Pegou carta com o rei, chegou lá, tal, tocou na ferida. Já viu aquelas pessoas que... Já viu aquela plantinha comigo ninguém pode? É comigo ninguém pode ou não me mexe? Como é o nome da planta? A planta, ela tá murchinha, você trisca ela, se abre todinha. Ou é aquela que se fecha? É não me toque, rapaz. Você trisca nela, ela faz se fechar. Ela está toda bonitinha. Você triscou, se fechou. Naamã, o profeta sabe, o Deus sabe todas as coisas, vai lá. Quando o servo chega, toca nele. Eu achava lá tem rios melhores e tal. Eu não quero saber dessa coisa. Vira as costas. Quantas vezes tem pessoas virando as costas para as bênçãos de Deus só porque não foi do jeito dele? A sorte de Naamã, os seus servos, porém, chegaram-se a ele e falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura o Senhor não terias cumprido? Quanto mais dizer-te, vai lá, vai e fica purificado. Olha, a gente olha para cá. Os servos ficaram assim: não estou entendendo. O cara mandou ele só mergulhar 7 vezes. E ele ficou assim, explosivo, chateado, porque contrariou, gente.
O que Deus vai fazer na tua vida é muito simples para muitos, mas vai ser difícil para você, porque vai contrariar e vai tocar no teu orgulho, vai tocar no teu achismo, vai tocar no teu nariz empinado. Aí você precisa, sim, papai, aqui, lá eu sou Senhor, lá eu sou pai, mas aqui eu sou servo, aqui eu sou filho, aqui é o Senhor que manda. Lá eu sou herói, lá eu sou comandante, aqui eu sou leproso, que preciso de cura, preciso de restauração. Põe o teu rosto no pó, talvez haja esperança. Salmo 51, versículo 17. Um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Está Naamã cheio de si. Aí o servo diz: mas rapaz, se fosse uma coisa mais difícil, o Senhor não... Aí o coração de Naamã foi quebrantando. Isso é verdade. Versículo 14. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão. Quantas vezes? Conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um. E ele ficou como? Entenda só. O orgulho e a altivez são disfarçados. O orgulho nos impede de reconhecer os nossos erros. O orgulho nos impede de reconhecer a nossa dependência do outro. O orgulho nos impede de o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. O orgulho nos impede de nos prostrar diante do próprio Deus às vezes. Porque a sociedade e todos disseram: você precisa ser perfeito. Você é herói. O título de herói batia muito forte no coração de Naamã. Ele não queria ser conhecido como leproso. Mas deixa eu te dar uma chave muito importante para você hoje. Herói não é aquele que sempre acerta. Herói é aquele mesmo quando erra, ele tem a simplicidade e a humildade de reconhecer o seu erro, corrigir a rota e não pecar mais. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança as misericórdias. E aquele que não confessa, nunca prosperará. E o orgulho de Naamã estava tão forte que ele preferia estar afastado do filho, ele preferia estar afastado da esposa, ele preferia estar isolado de tudo do que se rebaixar no bom sentido, se humilhar e dizer: eu sou leproso mesmo, reconhecer: olha, eu sou leproso e acabou, eu sou leproso. E aquilo começou a estar muito exposto, e Naamã vai mergulhar. Por que 7 vezes? Tem várias interpretações para os 7 mergulhos. Inclusive eu tenho várias, mas para hoje eu quero trazer uma delas. Um entendimento profético. Naamã, na primeira vez, já que está mandando ir no Jordão, eu vou. Você está pensando que ele disse, olhou para o servo dele e disse: você está certo. Então eu vou lá. Cheio. Aí foi, primeiro mergulho. Estava como? Foi o segundo. Levantou como? Tá vendo? Mergulhou de novo. Levantou. Aí mais outra. Na 6ª vez, quando ele mergulhou, que estava leproso, na 6ª, ele parou e entendeu o problema. Só faltava quantos mergulhos, gente? Você sabia, quando a gente falta só uma bala só, a gente pensa 10 vezes? Você tem dinheiro? Sai gastando com um bocado de besteira. Festa, quem quer, vira Silvio Santos. Quando vai lá e olha que o sinal está ficando vermelho, a ousadia diminui. Você está um carro, você corre, não está nem aí. Mas quando o ponteiro baixa para a reserva, tu tem que... Você não, depois eu passo no posto. Aqui está no meio. Aqui está um terço.
Quando começa a apitar, o carro começa. O que é que você faz? O que é que corre? O que é que faz logo? Vai buscar o quê? Vou dar mais umas rodadas? Ou vai no posto? Porque está acabando. Já viu aquele negócio de o limite acaba? Já viu aquele negócio que as oportunidades se vão? Naamã tinha 7, ele mergulha a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, cheio de orgulho. Ele teve 6 oportunidades para deixar o orgulho dele. Mas na 7ª vez, quando faltava o último mergulho, agora ele teve que pensar. E ele descobriu porque o 6, ele estava leproso. Porque apesar de ter dado 6 mergulhos, o orgulho ainda continuava ali. Não tinha nada a ver com o rio, não tinha nada a ver com quantidade de mergulho, tinha a ver com o coração dele. Um coração quebrantado, Deus não vai desprezar. Tem nada a ver quantas vezes você vem no culto, tem nada a ver de quantas vezes você vai no monte, tem muito a ver como você vem para o culto e como você vai para o monte. Qual é o coração que você coloca no culto e como está o seu coração que você vai para o monte. Que você pode ir para o monte 1000 vezes e voltar do mesmo jeito, e você pode ir uma sozinha e voltar transformado, porque Deus vai olhar, é o teu coração, é o teu coração. Naamã está cheio de si. Agora é o último mergulho, irmão. O último mergulho é: eu continuo com a lepra e não abraço o meu filho. Eu continuo com esse orgulho de ser o herói, de ser o cara cheio de si, e não tenho afetividade com minha esposa, não tenho paz na minha alma. Eu continuo escondendo isso, eu continuo com esse mesmo pecado, eu continuo com essa mesma vida, eu continuo com essa mesma ignorância, eu continuo com esse mesmo orgulho. Ou eu preciso mudar? É a minha última chance. Nessa hora, passa um filme, porque ele tinha no começo, mostra que Naamã conhecia Deus, mostra que Naamã tinha temor a Deus. Nessa hora ele olha para o céu e diz: Senhor, eu sou leproso, Senhor, eu já dei 6 mergulhos, meu orgulho continuou, mas agora me cura, Senhor, nesse último mergulho. Eu preciso de Ti, Senhor. E quando todos os recursos se acabam, quando você pensa que é fraco, é que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Quando você diz: eu quero mudança, eu quero transformação, e ali ele mergulha, e quando ele levanta, a Bíblia diz que a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ele ficou purificado. Quando o orgulho sai, a cura entra. Quando o orgulho e a altivez vai embora, o poder do Espírito Santo começa a se manifestar na tua vida. Tem nada a ver com o profeta, tem nada a ver com a igreja, tem nada a ver com a campanha, tem a ver com o teu coração. Até quando você vai reconhecer? Até quando você vai continuar não reconhecendo, aliás, que Deus é tudo e que nós somos nada? Até quando você vai entender que quanto mais eu mergulho, quanto mais eu desapareço, Ele aparece. Quanto mais eu me rasgo, mais a presença do Senhor vem. Talvez não é uma noite, essa é a noite de você dizer: Senhor, eu tenho um porém. Não sei qual é o seu porém, não sei. Mas se você reconhece que tem um porém, eu queria que você viesse à frente